Consegue que diz o que os nossos amigos espirituais nos abençoe, que nos dê, né, equilíbrio, intuição, que a gente discuta um pouquinho sobre o tema que a Maria colocou, evolução e consciência, próximo grande passo. Na palestra anterior, nós fomos alertados, lembrados, orelhas puxadas em relação ao conheça-te a ti mesmo. Aqui só uma brincadeirinha, para não perder o costume. Mestre, como é que eu faço para me tornar sábio? Simples. Boas escolhas. E como é que eu posso fazer boas escolhas? Através da reencarnação. E como é que eu vou adquirir experiências? Pelas boas escolhas. Não é simples? Ele falou do Eustáquio. Na verdade, nós somos Eustáquia. Nós estamos estacados. Vida após vida, encarnações após encarnações. Os nossos egos estão em conflito, né? A nossa caixa de ressonância sempre nos puxa para repetir eventualmente o que já fizemos, o que é confortável. Só para começar, eu queria lembrar que, independentemente de estarmos numa casa apométrica, né, nós somos fundamentalmente ligados, voltados a Kardec e ao Espiritismo. E não nos esqueçamos que, basicamente, nós somos uma ciência prática e nós somos uma questão filosófica. Ciência prática porque Kardec fez mesmas perguntas para médiuns diferentes em localidades diferentes. Então, aquele princípio básico da matemática, se A igual a B e B igual a C, então A igual a C. Ou seja, se a pergunta 1, o médium me deu essa resposta, e a mesma pergunta 1, outro médium, outra situação me deu a mesma resposta, então o conceito se fecha. Até aí tudo bem. Mas mais do que isso, nós defendemos e precisamos entender o conceito de filosofia, que é mudar a nossa maneira de ser, sentir, agir e pensar. Então, o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, ok. Origem e destinação dos espíritos, ok. E a relação, o que eu estou fazendo aqui? Então, qual é a minha nesse horizonte, nessa família, nessa realidade? Então, eu podia completar a palestra anterior dizendo que não há mais tempo. É um dos livros que vocês vão encontrar aqui. Não há mais tempo. Como não há mais tempo? Bom, em relação à lei divina, sempre haverá tempo. O plano espiritual tem todo o tempo do mundo. Você não se acertou com o seu marido e a sua mulher sem estresse. Numa próxima encarnação, você virá como irmão. Aí eu veio como irmão. O que eu vou falar agora é um plágio que eu ouvi de uma palestra do... Pois não está aqui, eu posso falar. Se você não se acertar como irmão, o que o plano diz? Não tem problema, temos a eternidade, filhos. Vocês virão como irmãos gêmeos. Imaginou 9 meses? Se não der certo, não tem problema, filho. O plano espiritual tem todo o tempo do mundo. Você virá como irmão? Se amei. Muito bem. Então, tempo existe para pedir perdão, para perdoar, para corrigir nossos erros, para reequilibrar os nossos sentimentos. Vocês sabem perdoar? Não, eu perdoei o meu cunhado. Não, cunhado, não sei o que existe. Tá? Perdoei a minha sogra. Agora, que você olhou no espelho, você perdoa aquele indivíduo que está olho no olho? O Elcio falou aqui, me dá a tua história de vida que eu vou montar a peça, não é assim?
Aí você olha a apresentação da peça que ele tomou baseado na tua existência e diz, não, eu não sou esse. Não, você é isso. Então, nós temos capacidade de nos perdoarmos. Bezerra de Menezes diz, adentraremos e iremos entrar num período de fraternidade, no qual a ética do amor deverá ser eleita como meta essencial e a educação como passo segundo. Educação a gente tem nos livros que estão dispostos, nos cursos a que somos convidados, no desenvolvimento que nos... Ok. Se eu quiser dar os 2 voos, né? Se eu quiser virar, entre aspas, anjo, preciso ter 2 asas. Uma delas é conhecimento. E a outra? Prática. O amor. O amor. Amai-vos indistintamente, amor universal e incondicional. Ora, só que nós estamos muito distantes das virtudes que nos deveriam nortear nesse momento, no aqui e agora. Nós temos muita inabilidade, não sabemos lidar com os nossos sentimentos. Algo desamor, como é que eu me perdoo? Eu não posso perdoar, tudo bem, aquilo que ele me fez, ok, mas eu não sei, eu trago ainda dentro de mim aquelas, né, o meu sótão, ainda tem sujeiras que eu não consigo, né? Haja peça teatral para que eu possa olhar e ver o que está acontecendo. E a fé? Tem a oração de São Francisco, tem Jesus aqui na parede. Ah, na parede está ótimo, eu não consigo tirar da parede e pôr no meu dia a dia, no meu coração. Eu consigo penetrar em mistérios da vida fora da matéria. Legal, eu sei o que vai acontecer lá em cima, eles se falam, né? Etc. e tal, mas quase sempre o nosso mundo íntimo permanece intocado. Ainda não penetrando dos mistérios e segredos nossos. O planeta está carente de homens amadurecidos. Homens, em sentido geral, né? Emocionalmente, espiritualmente. E eu sou médium. E eu vou trabalhar na roda, vou trabalhar na máquina, mas vou tentar resolver os conflitos da família de 4, 5 pessoas que vieram aqui. Eu vou resolver esses conflitos e o meu conflito interno. Discussões estéreis. Como eu perco tempo com nhaca, mimimi. Aqui nessa casa e todas as outras, como tem mimimi. Eu sou médico, eu só recebo alta patente. É de bezerrinha. Como diziam os guaranis, fala. E, a linguagem. aliás, o Cortella tem uma das frases maravilhosas, Mário Sérgio Cortella, uma frase maravilhosa. Ele diz que no código 34, aliás, no item 34 do código dos beneditinos, está assim: é proibido resmungar. O que é isso? Eu discuto com você, concordo com você, aí eu fico. Não, mas não quero. É proibido resmungar. Cisões, existe cisões do grupo de trabalho? Não. Competição entre médicos existe. Deixei de frequentar a federação, por quê? Descansos intermináveis. Eu falei para o meu amigo Tony que eu fiquei 3 semanas parado na outra casa. Ele diz: não pode acontecer isso. Enferruja. Quer tirar férias? Tire, mas não pare a casa e não pare os trabalhos, porque não para. Não para. É isso mesmo. Muito bem. Conheça de ti mesmo, vamos evoluir o planeta, vai passar de expiação e provas para regeneração. Então, o que o ano nos pede?
não dá mais tempo, sim, para ser passivo diante da corrupção. Não vou nem falar de corrupção política. Aquela nossa corrupção básica de deixar, por exemplo, 50 reais na carteira de motorista, porque caso eu seja advogado, com aquelas outras corrupções que nós fazemos. Deixar para depois iniciativas para amenizar a poluição. Nada como jogar uma garrafa de Coca-Cola pela janela do carro, bituca de cigarro. Exigir leis austeras que dizem proteger a natureza, manter uma conduta digna. Opa! Você é espírita? Sim. Ah, tá. E a filosofia? E a mudança de comportamento? Olha aqui. Eu vou deixar o que para o meu filho? Além daquela bela casa de 5 quartos suítes, com uma bela piscina, uma boa conta no banco, vou deixar o quê? Para uma geração nova que está chegando, que tem outras coisas. Para quem eu peço, aos meus netos, de idade, né? Eu peço para o meu neto de 2 anos que, por favor, me ajude no celular, que eu não estou conseguindo abrir a galinha pintadinha. Ele de 2 anos sabe onde é que está a galinha pintadinha. Então, como é que eu vou lidar com essa geração? Resumindo, não dá mais para adiar a reforma íntima. Não dá mais a bênção da atual reencarnação, ou seja, estamos tendo prazer, alegria, oportunidade de fazer parte de um período de transformação. Nós fomos convidados, a galera está saindo do A para o B, você está vivenciando esse momento, você vai perdê-lo. Perdê-lo-ei? Sem temer? Trocadilho. Não dá o período em que se encontra. Quanto conhecimento a gente tem do mundo espiritual? Aí eu digo assim, quer dizer que no dia que eu desencarnar, eu vou ter o que lá em cima? Asas, música suave, não é isso? Aí eu digo, não, a informação que nós temos é que espírito é gente. Se espírito é gente, nem que morrer, nem que vou continuar com esse mesmo corpício. Vou ter intestino, coração, vou ter necessidades fisiológicas, poderei ter relações sexuais, porque no plano superior é que nem aqui não muda nada. E a galera fica assustada. Isso são informações que a gente tem dos livros. Leia Inácio Ferreira, Espírito é Gente. Opa, tudo bem? O estágio que atravessa o planeta, as investidas implacáveis. Vocês que trataram no ACAS, no tratamento de apometria, estão cansados de vivenciar isso. Não dá para esconder isso. Isso é novidade? De fato é. Em 1942, o livro Abismo, 1942, vocês não eram nascidos. Já tinha o livro O Abismo que dizia, e o que é pior, André Luiz, nesse livro, vai visitar o abismo e não tem permissão para visitar o subabismo. Se no abismo ele já ficou pinel, tanto que ficou alguns dias numa casa de recuperação que existe no abismo, não tinha condição de ir para o subabismo. Nós vamos para onde quando desencarnarmos? Vocês eu não sei. Não dá mais então para desconhecer o segredo, né? O chutão, o nome que você queira dar. E a nova geração que está chegando aí. Essa geração dos nossos netos ou dos nossos filhos, totalmente diferente. Geração do século XXI, estudando numa escola com professores formados no século XX, com tecnologia do século XIX. Eu não tenho vontade de ir para a escola, e nem deve. Para quê? Cuspe-lose? Estou exagerando, né? Muito bem. Então, e o que se pede a nós que nos propomos a ajudar o próximo? Unir corações, trabalhar com entusiasmo,
Tá chovendo hoje. Maria, não dá para ir. Tô ali, tô fora. Ter prazer em ser médium. Inebriar-se de afeto. Não sentiu essa palavra. Inebriar-se. Eu até pensei em tirar, mas como o livro Criação provocou, eu falei, não, isso vai provocar inebriar-se. O que é inebriar-se? Não faço a menor ideia, mas deve ser uma coisa boa. Embriagar. Isso, a gente pode falar embriagar. Né? Porque já pensa em algo. Aliás, você sabe que se você beber não deve dirigir, né? É. Por quê? Você derruba a bebida, pô. Então, nós trabalhamos assim. A gente vemos, a gente vimos, nós participamos efusivamente assim, nós nos doamos no trabalho dessa forma. O trabalho no bem é uma vacina profilática. A gente enche o peito e diz, trabalhei e ajudei N pessoas no Arca. Será que eu ajudei ou será que eu fui ajudar? Médio desmotivado. Adoece a própria identidade. Apático, enferruja. Aquele que deseja aplauso. Leiam os livros, quantos médiuns, né, que se mete a palestrante e etc. Tal Niki desencarna, está no hospital psiquiátrico, no plano astral. No hospital psiquiátrico no plano astral. A gente vai se velar? Perdão? A gente vai se velar? Olha, a minha cela já está dando. Eu leio. Como eu espero que você vá antes? Brincadeiras à parte, médium feliz é aquele que dá alegria à sua mediunidade. Médium estudioso, como sofrem os nossos mentores. Tem uma cena, imagina você, o mentor assim. O que é isso? É o meu mentor olhando para mim. Como esse cara me dá trabalho. Como eu boto coisa na orelha e ele não ouve, não tira cera. Eu boto aqui e ele não sente. Médio responsável é aquele que ganha crédito. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante deverá ser um servo. Mateus. Ou seja, que eu seja o último, né? Nesse livro, Separando o Joio do Trigo, depois eu coloco a bibliografia, que é do Bacelli e do Inácio Ferreira, ele coloca, nós nos rodeamos de ilusões, formas ilusórias. A vida em torno é sempre a projeção dos nossos pensamentos. A mente que faz é a mente que faz as coisas serem como são. Já ouvimos aquela sensação de que a gente vive numa matrix? Né? Não é isso? Né? Isso é uma ilusão para a nossa realidade. Matéria é energia, energia é matéria. Por isso que André Luiz, desencarnado, vai na casa do Lísias e toca a campainha. Se ele toca a campainha é porque tem parede. Aí ele pergunta, onde é que está sua irmã? Está na casa de banho. Se é casa de banho, é banheiro. Para que tem banheiro no plano espiritual? Provavelmente para alguém usar. Então eu continuo no plano espiritual com as minhas necessidades. Matéria, energia, matéria. Uma é capaz de se transmutar na outra. A realidade dos universos paralelos. Existem muitas moradas na casa do meu pai. A ideia do Chico da cebola, não é isso? As várias. Então eu olho para o céu, vejo essa imensidão de estrelas e digo, só aqui existe vida
inteligente. Quão inteligente eu sou. O simples fato de desencarnarmos não promove em nós nenhuma mudança substancial. E saindo do corpo não nos promoveremos a uma região sideral isenta de problemas. Não terei 77 virgens me esperando. Triste realidade. A única virgem que estava me esperando é a minha cabeça, que é virgem de conhecimento, de desenvolvimento, de crescimento. A felicidade se prende às qualidades. Eu falo em felicidade, a felicidade não é desse mundo. A felicidade se prende às qualidades próprias de cada um, e não da casa, da piscina, sim, do automóvel, do iPad, último modelo. Perdão, se é qualidade própria, eu preciso saber e me conhecer. Conheça-te a ti mesmo. Então, qual é a minha realidade? Qual é a minha necessidade? Eu sei que a galinha do vizinho, o jardim do vizinho, o carro do vizinho, é essa relação que eu vou manter. O homem tem evoluído por fora e não por dentro, e tem ocupado os espaços externos e não internos. Livro dos Espíritos, questão 17, nós teremos condição de conhecer o princípio das coisas. Olha que interessante. Não aqui. Por que será que aqui eu não terei chance de conhecer? Porque eu ainda, espiritualmente, sou muito pequenininho. Não tenho condição de entender a verdade relativa. O homem pode conhecer a natureza íntima de Deus? Não. Por quê? Porque falta um sentido. Qual o sentido que está faltando? Não é a mediunidade. Algo que vamos adquirir nos milênios que nos esperam pela frente, já que outros tantos milênios foram gastos para que eu aprendesse os 5 sentidos. Aí o 6º com a mediunidade, talvez o 7º com a intuição. Dormi no mineral, sonhei no vegetal, acordei no animal e estou desperto no hominal. Esse tempo todo para desenvolver 5 sentidos. Agora o nosso 6º, que é a mediunidade, e mesmo assim eu não tenho condição de sequer imaginar quem seja Deus. Embora eu tenha sido criado à imagem semelhante dele. Será que ele tem barba? Vamos para só um detalhe, a mediunidade, né? Está desenvolvendo desde o período que nós começamos. E agora que nós estamos ampliando, né? Ampliando as pessoas, os conceitos do entendimento. Aqui é só uma explicação, justificando, por exemplo, uma feira do livro. O cérebro que se abre para uma nova ideia não volta mais no seu tamanho natural. Einstein diz isso. Eu sei que espírito é meio chato. Vira e mexe, ele manda a gente ler. Você é espírita? Sou. Então o que você vai dar de presente? Um livro. Não tem outra alternativa. Agora, o Silvestre lembrou bem, eu não tenho só que ler. Tá bom que eu não faça ficha. Então, anote. E mais do que ler, estude. O Inácio Ferreira, num dos livros dele chamado Estudando Nosso Lar, ele alerta para isso. A gente lê e, por exemplo, existe um rio em nosso lar? Lembra disso? Rio Azul? Rio Azul. Rio Azul? E eu não sei nadar. Se eu mergulhar no Rio Azul, eu posso desencarnar de novo? Se tem rio, tem o que no rio? Peixe. Opa! Então tem peixe no mundo espiritual? Não era só caldinho, suquinho? Tem peixe? E se tem rio, tem peixe, vida marinha, o rio normalmente vai para onde?
encarnar em nosso lar? Dói. Então eu não posso só ler. Eu tenho que reler, avaliar, estudar. Ser para conhecer, conhecer para ser. Aqui só uma brincadeira. As 7 maravilhas da espiritualidade. Não é o caso, né? Mas vou fazer uma analogia. Antigamente eram essas os 7 maravilhas, né? Pirâmides, jardim suspenso, estátuas de Zeus, templos de Artemis, mausoléu, Rhodes, Alexandria, no mundo antigo. Aí fizeram uma pesquisa e mudaram as maravilhas. Em 2007 as eleitas são essas: Muralha da China, Petra, Cristo Redentor no Brasil, Machu Picchu, Chichen Itza, Coliseu, Taj Mahal. Com essa brincadeira, esse rapaz aí, André Sobreiro, no site Espiritismo, fez uma colocação que eu achei interessante. Ele separou 7 informações, conceitos, base para a gente estudar espiritualmente a nossa existência. A primeira delas é Deus, em que nós acreditamos, em que embasamos o nosso conhecimento. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Podemos, porém, usar como referência o que o Chico, no livro, na obra Na Era do Espírito, colocou. Porque tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus para lá disso tudo, sem que possamos dele fazer uma definição. Então, parece que esse cidadão que a gente chama de Deus conhece das coisas. Ele faz tudo certinho. Você já viu provavelmente aquele filme interessante que você pega, por exemplo, uma árvore onde tem uma folha e você vem subindo, subindo, subindo. Então 10 a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo, você vai para o infinito e vê como é que se formam as coisas lá em cima, no macro espaço. Aí você volta e vai entrando na folha. Então você vai 10 a menos 1, 10 a menos 2 e vê que o micro e o macro têm a mesma concepção. Imortalidade do espírito. Nós todos acreditamos e aceitamos. Na sua inteligência, será que Deus criaria seres perecíveis? Os seres criados por Deus são imortais? Momentaneamente eu visto esse corpo físico e somos testados em nossas tendências através do esquecimento do passado e daquilo que eventualmente tenhamos combinado para a nossa encarnação. Por que a gente esquece o passado? Não perca a novela das 18 horas. Meu passado. Nosso lar, de novo, a mãe do Lísias, quando desencarnou, foi para nosso lar. Ela e o marido, como elas estavam trabalhando, né, desenvolvendo, estavam ativas em nosso lar, elas tiveram direito, a pedido deles, de conhecer as existências anteriores. Então, puderam, ela e o marido, conhecer as existências anteriores, vírgula, que até 500 anos atrás. Mais de 500 anos, Neres e Pitibiri. E alguém já espiritualmente. Então, imagine nós. Então nós esquecemos, isso aqui está no nosso mental. O arquivo todo está no corpo mental, né? O nosso cérebro é novo, que estou com uma existência nova, a gente não lembra, mas está arquivado. Jamais deixaremos de existir. Então, somos espíritos imortais. Outra colocação, a comunicabilidade. No seu infinito amor, Deus se fez Pai dos encarnados, também dos desencarnados. Duas dimensões, física e espiritual. Será que Deus iria criar 2 universos diferentes? Encarnados, desencarnados e
ninguém se fala, ninguém se vê, etc. Não faria sentido. Então, esse raciocínio nos leva a crer na possibilidade de comunicação. A própria transcomunicação instrumental, ok, nós estamos, né, com os aparelhos tentando captar as informações, mas nós temos com a mediunidade total capacidade de nos comunicarmos com eles. Então, terceiro aspecto interessante do nosso conceito, comunicabilidade. Reencarnação. Para que eu reencarno? Reencarnar, relacionar-se, refazer, relacionamentos, retorno. Quantos res você quiser. É a chance que a gente tem de reformatar disfunções que a gente tenha causado lá atrás. É uma forma indireta da pluralidade das existências, nos permite o esquecimento do passado. Sem a lembrança dos erros passados, eu posso criar uma nova existência atual. E o autoconhecimento, voltando à palestra anterior, é a primeira e maior ferramenta para a reforma íntima. Eu não sei de vocês, mas quando eu comecei a entrar na doutrina espírita, a reforma íntima era um negócio complicadíssimo. Como é que eu vou reformar? Reformar o quê? O nariz que é um pouco grande, a cabeleira que não a tem. Porque reformar é mudar a parede, trocar o jardim. Como é que eu reformo? Reformar o quê? Para isso eu preciso saber quais são os meus pensamentos, sentimentos, emoções. Lembrando que pensamento tem força. Pensamento tem cor. E pensamento tem cheiro. Pluralidade dos mundos habitados é outro dos aspectos da nossa doutrina. Na casa do Pai há muitas moradas. Onde fica a casa do Pai? Quem é meu pai, minha mãe? Quem é minha família? Será que a morada divina se restringe ao nosso planeta? Se isso for uma afirmação, é menosprezar a sabedoria e o amor divino. Ele nos revela, Jesus, que existe vida inteligente fora da nossa existência, do nosso órgão. Cada planeta teve ou terá habitantes em vias de progresso. Não é isso? Cada um na sua escala. Hoje, isso aqui para mim é uma parede. Os espíritos que estão aqui não têm esse obstáculo. Mas no plano em que eles estão, eles têm um obstáculo, uma casa, uma parede, e assim sucessivamente. Então, pluralidade dos mundos é outro conceito. O ser é a lei do progresso. Inevitável. Eu não posso ser o estaca. Você falou no Eustaca. Eu não posso estacar. Essa é a oportunidade que a gente tem. Ah, legal, a gente sabe que a vida aqui é... O planeta Terra é uma escola. Tá, se é uma escola, você faz o que na escola? Estamos matando algo? Como já matamos em tantas e tantas oportunidades. Então, sendo amparados, sempre amparando e sendo amparado, hoje estamos melhores do que ontem e esperamos, se eu não for destacado, né? Amanhã ser melhor do que hoje. Esse é o princípio, senão perdi a reencarnação. E pelo que a gente lê, quantos, naquela imagem do Jô Soares, né? Caso, descaso, quantos encarnam, desencarnam, e quando está encarnado não sabe que tem vida espiritual, e quando está desencarnado não faz a menor ideia de que esteve aqui. O que a gente lê nas publicações. Lei do trabalho. É no trabalho que se progride, e já sabemos que não se pode colher sem plantar. Então, ontem, no exemplo dado, eu tinha uma família, esbanjei dinheiro, usurpei, hoje eu venho e materialmente numa situação difícil para ver se aqueles membros da família se acordam, né? Como disse o Elcio na mensagem dele.
fundamentalmente, eu fiz um resumo desses dois livros, Não Há Mais Tempo, do Aguinaldo Paviani e do Klaus, e do Joio e o Trigo, do Carlos Baccelli e do Inácio Ferreira. Ambos estão aí, eu aconselho que vocês leiam. Virginia. Alguém já ouviu aquela palestra do Cortella por falar nisso? Sabe com quem você está falando? Você tem tempo para ouvir? Eu sou uma titica de nada, né? Da poeira cósmica. Exatamente. Como médiums, nós estamos fazendo isso. Atendendo na maca, atendendo na recepção, que para mim é o primeiro passo e um dos mais importantes, né? Assim como na escola tradicional, o importante não é a pós-graduação, não é o curso superior, é o primeiro grau, é a recepção da meninada, onde eles estão aprendendo as primeiras letras. O mais importante para nós, nas nossas casas de atendimento, é o primeiro, é receber o indivíduo. Quantas vezes a gente recebe de mau humor, pede para ele escrever ou escreve qualquer coisa, vamos. Será que eu estou deixando alegria, sinais de alegria? Para algumas reflexões dos senhores, livre pensar é só pensar. Nós nos rodeamos de ilusões, repetindo a palestra anterior. A vida em torno é sempre projeção dos nossos pensamentos. O Buda já dizia, eu sou aquilo que eu penso e vou me tornar o que eu pensei. A mente é a que faz as coisas serem como são. Modelamos a matéria com os nossos impulsos mentais primitivos. Continuamos a ter aqueles desejos sexuais, alimentação, consumismo, etc., que o Elcio comentou. Por isso, o homem é incapaz de conceber a vida nas dimensões mais altas. Como será a vida da quarta, quinta, sexta, 18ª dimensão? Se eu puder conceber, eu não vou conceber, já é realidade. Então, para nós, a realidade é essa aqui. Por quê? É o que a minha capacidade mental permite. Se eu estou vivo hoje, um dia eu estive morto. Não é? Entre aspas. Onde eu estive no período que eu cá não estava? A gente se lembramos do que fizemos no mundo espiritual? Por quê? Porque eu estou com esquecimento. Tudo bem. Por que eu estou com esquecimento? Ok, porque eu não fiz coisa boa. É porque além disso eu não tenho condição, espiritualmente somos ainda imaturos. Eu não consigo, por exemplo, pegar o meu neto mais velho de 12 anos, que está aprendendo, eu consigo explicar para ele soma de fração, números relativos, ok, ele está entendendo. Agora, não vou conseguir explicar, filho, princípios de física quântica. Ele não vai entender. Analogia. A vida espiritual, para muitos de nós, não entra, não é realidade. Então eu desencarno, vou para algum lugar e acho que lá é onde eu sempre vivi. Eu não estive aqui. Por quê? Porque a minha cabeça, o meu mental ainda não absorveu e não tem condição de entender, de enxergar, de projetar, de tornar aquilo realidade. Já foi demonstrado, né, que matéria é energia, energia é matéria. Uma é capaz de transmutar na outra em combinações cada vez mais compactas e perfeitas. Daí a realidade dos chamados universos paralelos. Daí porque existem muitas moradas na casa do meu pai. Essas são reflexões para vocês pensarem. Espírito é gente? Para onde eu vou quando eu desencarno? Qual é a minha tarefa? O que eu devo fazer nesse momento de transformação do planeta? Como é que eu vou me conhecer a mim mesmo?
livro Reforma Íntima Sem Martírio, seguramente tem aqui. Se vocês lerem esse livro, na metade do livro, Hermance Dufault, que é o Espírito, na metade do livro tem um exercício para você encontrar o seu eu anterior. Leia o que é interessante. É um exercício onde provavelmente na hora que você olha para o seu passado, você vai ver alguém revoltado, nervoso, agitado, querendo que você, Eustáquio, continue fazendo as mesmas coisas, e você já está no outro plano. Outro exercício interessante: vocês tiveram algum trauma quando tinham 6, 7, 8, 9 anos de idade? Uma situação qualquer. Fiquei sozinho num quarto escuro, levei uma surra do meu pai, briguei com não sei quem. Volta naquele tempo e pega a criança que existe em você e acolhe essa criança. Provavelmente, talvez, quem sabe, essa criança chorando inconscientemente está te deixando hoje. Por que o alto grau de depressão, ansiedade que nós estamos vivendo, e aqui provavelmente no tratamento isso é realidade, 20 anos, 25 anos, 30 anos de idade, já com depressão, médicas, uma com 30 anos de idade, total depressão. Como é que eu acerto isso? Depressão. Diferença de pressão entre o que está dentro de mim e o que está fora de mim. Eu só valorizo o externo. Então a pressão externa é muito grande e a minha pressão interna não entra em equilíbrio. Então, reflexões que vale a pena a gente fazer nesse mundo de mudança que nós estamos vivendo e que somos mais do que isso, participantes ativos. Tudo bem? Todos vivos? Não? Dói alguma coisa? Graças a Deus, porque o dia que não estiver doendo, né, que já desencarnamos. Então tá bom, é isso que eu tinha para não demorar o tempo. Obrigado. As palestras continuam. Professor, show é seu. Gente, um abraço.